Contradições do Tite, e nós estamos discutindo a partir de agora os paliativos, não as soluções. Vamos discutir paliativo, ok, vamos discutir paliativo. O Tite se contradiz na história do Fagner, o Tite se contradiz na história do Paquetá, porque o Paquetá foi convocado, jogou o primeiro jogo, vai jogar, teoricamente, no máximo 45 minutos hoje. Para quem está em casa entender, quando você diz que o Tite se contradiz na história do Fagner, que ontem, em coletiva de imprensa, o Tite disse o seguinte: seleção brasileira não é lugar para se recuperar atletas. Lembrando, a gente vai mostrar tudo isso aqui ainda no Bom Dia Fox. Lembrando que Copa do Mundo é diferente de amistoso, porém na Copa do Mundo o departamento médico da seleção brasileira ficou cheio desde Teresópolis até a disputa do Mundial. Mas eu acho que é uma situação diferente por causa da importância da competição. Sim, você vai ter, e pelo tempo da competição, você convoca a seleção para ficar 40 dias juntos. Mas a gente não estava tratando do Neymar, que é um craque. Estava tratando do Fagner, do Fred, Lívia, de quem mais estava no nós já estamos de departamento acordo médico? Do Douglas Costa, que se lesionou lá. Então, assim, você tem pelo menos 4, 5 que chegaram à seleção para se tratar com a seleção. Nós estamos de acordo com a contradição. Tem contradição. Eu acho até que no caso do Fagner, eu não acredito na teoria de que o Tite soubesse que o Fagner ia ter condição, se é que vai ter condição, porque a gente não tem convicção disso ainda, né? Sim. Esse assunto é grave, mas ele pode ficar grave ou virar desse tamaninho se o Fagner não jogar. Ele não está escalado ainda. Ele foi para o treino ontem. Acho que o Tite não devia ter a noção de que o Fagner poderia ser liberado a tempo do jogo. Mas o Fagner tinha que ter se apresentado, feito o exame na seleção. Exato. E ser liberado depois para que a comissão médica da seleção brasileira tivesse dito: ele não tem condição de jogo pelos próximos 30 dias. PVC, foi o que aconteceu com o Diego quando foi convocado. E se tivesse condição... Vamos evoluir nessa conversa? Mas para a gente entender melhor, vamos ver o que aconteceu no Corinthians ontem? Vamos. Que aí fica melhor, a gente traz mais elementos para toda essa polêmica. E PVC foi preciso aqui, né? Isso pode ficar muito pequenininho caso o Fagner não jogue. Mas concordo. Diante do que está acontecendo e a possibilidade do que pode vir a acontecer, o Corinthians tem que se explicar. Tem que se explicar, a gente vai falar sobre isso. Porque no treino de ontem, né, o Jair Ventura ainda junta os cacos, né, da derrota no Clássico para o Palmeiras, para o jogo decisivo dessa quarta-feira na Copa do Brasil. E a novidade pode passar justamente pelo pivô de tudo isso que está acontecendo. CBF contra Flamengo, Flamengo contra CBF, enfim, o lateral direito Fagner. Foi aquela segunda-feira que nenhum corintiano gosta. Começo de semana, depois de derrota para o maior rival, Palmeiras. Por isso, aqui a ordem foi esquecer o Campeonato Brasileiro e só pensar na Copa do Brasil. No terceiro treino que comandou, Jair Ventura ganhou boas-vindas de Emerson Sheik. O jogador conhece tudo do clube e, curiosamente, é mais velho do que o técnico, que vai precisar da experiência de Sheik no Maracanã. Porque Roger não pode disputar a Copa do Brasil pelo Corinthians, pois já defendeu o Internacional na competição. Sem o camisa 9 de ofício, Jair Ventura pode mudar até o jeito do time atuar contra o Flamengo. O técnico fez questão de lembrar que nem tudo se define nos 90 minutos de quarta-feira e que a semifinal tem 2 jogos. Nada lá vai estar definido, tanto como uma vitória nossa, como uma vitória do Flamengo. Nós vamos ter que nos encararmos de novo em mais uma partida, mas lógico que a gente conseguiu um resultado fora, é muito importante, né? Eu disputei algumas vezes, até contra o Colo-Colo, quando eu disputei foi assim, e a gente sabe que trazer para nossa casa, que o Corinthians jogando em casa com a força da torcida, a gente sabe que nós somos fortes como eles também são. Então vai ser um duelo de 2 jogos e aquele que for superior vai conseguir a classificação e nós vamos trabalhar muito para que o Corinthians possa conseguir essa classificação para a final. A boa notícia para Jair Ventura foi a presença de Fagner no treino. Recuperado de uma lesão muscular, o lateral deve ser o principal reforço do timão contra o Flamengo. A previsão era de que Fagner levaria 4 semanas para recuperar a coxa afetada. Exames de imagem foram enviados para a CBF e o lateral acabou cortado da seleção brasileira, que excursiona pelos Estados Unidos. Surpreendentemente, em 10 dias, Fagner aparece no campo e treina praticamente sem restrições.
Fagner só não participou do trabalho de finalização. Outra novidade foi a presença do zagueiro Pedro Henrique, que também foi liberado pelo departamento médico. Os dois devem viajar nesta terça-feira para o Rio de Janeiro. E assim, o Corinthians ganha corpo para encarar mais um jogo decisivo. Bom, a grande polêmica é que o Fagner estava com a previsão médica de se recuperar em 3 até mesmo em 4 semanas, em 12 dias. Que bom para o atleta, já está treinando com o Corinthians. Só que aí a gente aproveita agora para colocar o técnico Tite nessa nossa conversa, nesse nosso debate, porque o Tite, técnico da seleção, ele falou sobre a lesão do Fagner. Que se trabalha muito em cima de projeções, isso é uma situação do departamento médico. Por vezes um atleta, eu, mesmo sendo só professor de educação física e técnica, ele tem um período de recuperação diferente por vezes de outro. E eu não posso trazer atleta para a seleção brasileira para se recuperar aqui, né? Para que ele tenha condição de se recuperar. Ele não tenha, se ele tivesse condição, por exemplo, para jogar amanhã, não teria, porque ele está num processo de recuperação. E aí eu estaria jogando no escuro. Então, eu sei dos profissionais que tem o Corinthians, da lisura, eu sei do caráter do Fagner, eu sei da conduta, e sei que se ele teve um processo de recuperação também, que todos têm com saúde, mas que inviabilizou a sua convocação. Pois é, tá aí o Tite falando, tá falando no papel dele. Por que que PVC eu defendo aqui e continuo insistindo e faria a mesma colocação se fosse situação oposta? Se o Lucas Paquetá tivesse sido desconvocado e estivesse voltando hoje antes do prazo estipulado pelo clube para retornar aos gramados. Só que o caso foi o Corinthians, aconteceu com o Corinthians, que atestou que o Fagner não teria condições de estar em campo nessa data FIFA e ele voltou a treinar ontem com bola. Se estará em campo amanhã ou não, a gente não sabe. Eu acredito que sim, que estará em campo. Agora, para a gente evitar qualquer pensamento maldoso e não colocar em dúvida nem a comissão médica, nem o departamento médico do Corinthians, nem o próprio jogador Fagner ou a comissão técnica da seleção brasileira, quem é que está devendo uma explicação, PVC? No meu modo de entender, o Corinthians. Porque eu não sei como é que foi feita essa conversa nos bastidores. Eu não sei como a informação da lesão do Fagner chegou ao Tite, por exemplo. Mas acaba que sobra para todo mundo. Por isso que eu acho que assim, o procedimento vai ter que ser, a partir de agora, em função do que aconteceu nesse episódio, ou do que acontecerá quando se confirmar, a escalação do Fagner. O treino do Corinthians é hoje à tarde, e a gente vai ter a noção mais exata ainda de o Fagner ir para o jogo, se é que ele vai. Tem que fazer o procedimento assim, vai para a seleção, faz o exame, leva o exame, tem o exame, tá bom, tá liberado. Que foi o que aconteceu com o Diego quando ele foi apresentado na seleção. Ele vinha jogando no Flamengo, administrando as dores, se apresentou à seleção brasileira e na seleção brasileira detectaram uma lesão e cortaram o Diego. Mas tudo isso é paliativo e periferia. O problema central é a gente cobrar todo dia da CBF. CBF não pode ter jogo de clube em data FIFA. E não vai ser em outubro, né? Então, repito o exemplo. Se o De Arrascaeta estiver na final da Copa do Brasil, ele provavelmente não joga a final da Copa do Brasil, porque dia 16 de outubro o Uruguai joga contra o Japão e dia 17 de outubro é a decisão. Você está colocando que o problema... novembro também, né? Temos todos novembro também. O problema central é a data FIFA, mas não é porque temos um problema há 25 anos que você vai permitir uma outra sequência de problemas. Vamos criar o paliativo. Porque já que tem a data FIFA, que é o problema, que os convocados se apresentem à seleção. Mas... se é Corinthians, se é do Paraná, se é do Ceará, do Fortaleza, se apresente à seleção brasileira, você estaria poupando esse problema para o Fagner, para o Corinthians e para o departamento médico. A gente repete, o Fagner pode nem jogar amanhã. Ele pode não jogar, mas o Corinthians... a notícia está tendo todo esse desgaste, essa fumaça, porque tem algo errado no meio do caminho. Não vamos esquecer que o Dedé está nessa confusão também. O Paquetá no direito de se sentir o Paquetá está, o Everton não jogou o Grenal. O Everton não jogou o Grenal. O Coelhard não tem condição de jogo, teoricamente. Porque por mais que o Flamengo coloque o Paquetá para jogar, ele vai colocar 2 jogadores que vêm de viagem nos Estados Unidos. Porque tem o Coelhard também. Porque a gente discute o jogador da seleção brasileira num tempo passado, recente, uns 10 anos atrás, a CBF dizia assim, não, mas a gente não pode convocar porque a base da seleção brasileira está no exterior. Mas hoje a base da seleção uruguaia tem jogador aqui.
Da seleção da Colômbia tem jogador aqui, da seleção peruana tem jogador aqui. Então você tem 12 jogadores que foram convocados nessa data FIFA e dos 12, 4 são da seleção brasileira. Uma dúvida aqui, só para... Incluindo o Fagner. O Borja chegou a ser convocado? Não. Não, né? Ele já estava lesionado, né? A gente poderia estar falando da ausência do Borja aqui na semifinal de amanhã também. Vale lembrar que a gente está incluindo aqui, já tem gente escrevendo ali, mas o Cruzeiro também está prejudicado. Claro também que está. Está na mesma situação, está no bolo. E no caso do Cruzeiro, a gente não sabe se o Lucas Paquetá sequer vai entrar no amistoso hoje. Mas o Dedé começa como titular. Começa jogando. Ou seja, o Cruzeiro já larga com prejuízo e está também no direito de reclamar. Eu volto a insistir aqui. Eu faria essa mesma, não chega a ser uma defesa, mas faria essa mesma colocação se fosse qualquer outro clube. Exato. Eu acho que a melhor forma da gente acabar com qualquer especulação, jogando ou não o Fagner, é que as coisas sejam apresentadas às claras. Se chegar ao departamento médico do Corinthians, que sem dúvida alguma é muito competente, já mostrou isso em diversas situações, tá aqui, ó. Não, no dia 31 de agosto foi esse exame aqui que eu apresentei do Fagner. Olha aqui, era uma lesão, mas nós alertamos que o jogador levaria em média 21 dias, mas com possibilidade de voltar antes. Enquanto esse documento não for apresentado, a especulação está liberada. Mas é por isso que eu questiono, pode aqui imaginar que foi uma estratégia. Por isso que eu falo que é uma sequência. A gente pode levantar essa hipótese. É uma sequência de lambanças. Tem essa hipótese de... Era 3, 4 semanas. O Fagner se recuperou em 12 dias. A previsão era o Fagner estar fora de 3 a 4 semanas. Porque o Fagner não se apresentar à seleção brasileira e lá ele ser cortado ou não do grupo. Uma vez que o técnico da seleção brasileira diz em coletiva de imprensa: eu sei que eu acabei favorecendo o Palmeiras, porque tem Dedé convocado, porque tem Paquetá convocado. Por que convocar, então, já que o técnico demonstra ter consciência que não prejudicou um único clube? Então, PVC, é a data FIFA que os clubes continuam jogando, é o discurso do técnico da seleção brasileira que vem sendo incoerente, ele vem entrando em contradições, e agora esse caso do atleta que está cortado há 3, 4 semanas e se recupera em 12 dias. É uma série de lambanças que não teria o porquê estar sendo discutido hoje se tivesse um planejamento e um único discurso. Todo mundo perde, inclusive o Tite. Inclusive a credibilidade. Exato, perde a credibilidade. É fato, perde a credibilidade. Todo mundo pode ter acontecido uma coisa absolutamente pura e santa. O Fagner teve uma lesão, apresentou-se o exame, o médico da seleção olhou e falou assim, não tem nenhuma condição com base nesse exame. O exame era real, o Fagner se recuperou um pouco mais rápido, ok, pode ser. Mas que todo mundo tem... Não é a primeira vez que isso acontece também. Pode ter. A gente tem outros exemplos. Mas você fere a credibilidade. Sem dúvida. Fato. Todo mundo sai perdendo. Tudo isso é o paliativo. O problema central é resolver a data FIFA. Pois é, e que fique aqui claro, o Fagner não é o primeiro a viver esse tipo de situação, se recuperar antes de qualquer tempo estipulado. Eu lembro do Guinha Azul no Internacional, numa Copa Sul-Americana com o ombro luxado. Ele voltou muito antes do tempo previsto e jogou as finais da Copa Sul-Americana, quando o Inter foi campeão em 2007. O próprio Romário foi cortado da Copa do Mundo de 1998 e voltou ao Brasil para fazer tratamento e provar que ele teria condições de jogar antes do encerramento da Copa do Mundo. E isso aconteceu. Ele jogou no Beira-Rio um amistoso contra o Internacional. Foi só esse, se recuperando de lesão na panturrilha. Foi só esse. Jogou e sumiu. Mas, enfim, estava em campo. Quer dizer, não é a situação, o Fagner, e houve um milagre no Corinthians. Não, isso pode acontecer. Sim. Por isso que eu estou dizendo, em nome da credibilidade do competente departamento médico do Corinthians, é obrigação, é em bom tom, mostrar, apresentar, trazer a público. Está aqui o relatório que eu apresentei à CBF no dia 31 de agosto, para tirar qualquer dúvida. Pronto, bola para frente e o Fagner, jogando ou não, tá aí, com a dignidade dele mantida também, porque até o jogador fica com a situação em dúvida, né? Com relação a ele mesmo. Tem muita gente, por exemplo, levantando que o Fagner se sujeitou a tudo isso. Enfim. São muitas interrogações e polêmicas. PVC entre polêmica de departamento médico, Paquetá desfalcando o Flamengo, a arbitragem sendo questionada. Mostramos o sistema de segurança sendo todo preparado para esse grande jogo que eu reforço. Você vai acompanhar amanhã aqui no Fox Sports, Flamengo e Corinthians. Há favoritos? Não, favorito não tem. Eu acho que o Flamengo tem condição de ganhar o primeiro jogo por ser no Maracanã, por ter ali 45 mil torcedores, provavelmente 45 mil, o jogo contra o Cruzeiro. Você não acha que o Flamengo vem deixando a desejar justamente no Maracanã?
porque nós vimos isso. Contra o Grêmio, a melhor partida ele fez lá na casa do Grêmio. Contra o Cruzeiro, ele deixou de ganhar a classificação aqui no Maracanã porque não fez uma boa partida e na casa do Cruzeiro fez uma boa partida. Isso foi esse ano, assim como o ano passado, quando também foi eliminado pelo Cruzeiro. Eu acho que o Flamengo sucumbiu até agora e piorou depois da Copa do Mundo por causa do desgaste. Por jogar a cada 2,8 dias, não poupar jogadores e virar o fio. Para falar o português rasgado. Virou o fio. Acho que isso causou 4 grandes vexames. Perder para o time reserva do Grêmio, em Porto Alegre. Perder para o Ceará, no Maracanã. Tomar 3-0 um chocolate do Atlético Paranaense em Curitiba. E perder da maneira como perdeu para o Cruzeiro no Maracanã. Sim, mas o que eu te questiono é as atuações em casa. Por exemplo, a melhor atuação contra o Grêmio foi na casa do Grêmio. Mas é o que eu tô contra dizendo. O Cruzeiro também foi na casa do Cruzeiro, não foi no Maracanã. São 4 grandes vexames. O Cruzeiro podia ganhar o jogo. A grande chance do Cruzeiro foi aquela bola do Thiago Neves, no jogo do Mineirão. Acho que dos 4 vexames, 2 foram no Maracanã e 2 foram fora de casa. Assim, o jogo contra o Grêmio, 3 dias depois de fazer um segundo tempo estupendo em Porto Alegre, o jogo que perdeu para os reservas do Grêmio foi em Porto Alegre. Então, não foi só o Maracanã. Acho que o Maracanã também foi perder para o Ceará em casa. Agora, se você comparar a atuação que o Flamengo teve contra o Ceará com a atuação que teve contra a Chapecoense, o Flamengo teve muito mais perto de ganhar o jogo contra o Ceará do que contra a Chapecoense. Teve mais posse de bola, teve mais finalização, correu menos risco. O risco correu 2 vezes, no lance do gol e na bola do Leandro Carvalho, que o Diego Alves tirou. Então, acho que o problema não é o Maracanã. Acho que o Flamengo, o problema para mim é o desgaste físico a que o time foi submetido. E isso não vai ter correção rápida, aparentemente, até porque o jogador de maior esperança nesse momento é também o de maior desgaste, o que vai viajar 10 horas, 8 horas dos Estados Unidos. E do outro lado, PVC, a gente já vai falar da outra semifinal também, Palmeiras e Cruzeiro, mas e do outro lado? Jair Ventura, como a gente viu aí na reportagem, esquece o Fagner, mas o Jair Ventura chegando agora, é um técnico que tem aquele bom trabalho em 2016 no Botafogo, mas no Santos, para muitos, acabou fracassando. Enfim, chega com essa missão que é a maior da carreira dele. Maior do que todas que ele já teve até hoje. E já com essa dura realidade de ter que manter o Corinthians vivo na última disputa de título que restou para o time. Ontem a gente começou a discutir essa história do Jair Ventura no Santos, né? Eu acho um pouco como a Lívia. Eu acho que ele fracassou. Ele fracassou no Santos. Há razões para o fracasso. Sim. O Santos foi um time muito difícil de se trabalhar nesse ano, culminando com o processo de impeachment aprovado pelo Conselho Deliberativo ontem, que agora vai ser votado pela Assembleia Geral. Então, mas não dá para dizer que ele não fracassou. Ele fracassou. Há circunstâncias para levar nesse fracasso. Acho curiosíssima a situação dele hoje, curiosíssima como curiosidade, comparado com o que houve no ano passado, quando o Reinaldo Rueda tinha acabado de chegar ao Flamengo para enfrentar o Botafogo do Jair Ventura. É verdade. E no primeiro jogo, o Rueda conseguiu sustentar o time e empatar por 0-0 no Engenhão. Verdade. E levar a decisão para o Maracanã depois. Acho que vai ser mais ou menos essa linha do Jair no Maracanã. O primeiro jogo foi 0-0, né? 0-0. Foi 0-0. É verdade. A situação é muito parecida mesmo. Mas a pergunta que eu te faço, PVC, com essas peças hoje disponíveis no Corinthians, claro, a gente já falou aqui, é outro campeonato, é outro regulamento. Corinthians, você vê potencial para chegar, como outras vezes já fez, com personalidade e fazer um grande jogo e, quem sabe, até surpreender o Flamengo, como outros times, recentemente o Ceará fez no Brasileiro? Jogo de estratégia, vejo sim. Assim, olha para o campeonato, para o futebol brasileiro desse ano. O melhor time, aquele que a gente falou agora há pouco, que é o Grêmio, não ganha 2 partidas seguidas desde 9 de maio. Impressionante. Então, por Campeonato Brasileiro. Mas assim, vamos pegar competições todas. Você não tem sequência. Não há disparidade técnica também, né? O Palmeiras está espetacular hoje em números. São 8 vitórias e 11 jogos. Quem é que garante que daqui a 2 semanas vai ser a mesma coisa? Não, o Corinthians pode conseguir fazer uma estratégia do primeiro jogo para, por exemplo, repetir o 0-0 do Rueda no Engenhão no ano passado e daqui a 2 semanas o time está no outro estágio. Depois de 15 dias de trabalho e uma semana livre,
que é a da Libertadores, pro Jair Ventura arrumar o time. Façam as suas apostas. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes, mais notícias de Barbieri versus Jair Ventura. Quem é que vai levar a melhor?